Até acertar. Bom, a gente vai começar então contando um pouquinho sobre o retiro, né? A ideia dessa live é tirar um pouco as dúvidas, né, de quem está interessado, mas às vezes só as informações que estão no site ainda não contemplam todas as dúvidas. Então, talvez a gente pudesse... Oi, Mari! Talvez a gente pudesse começar contando um pouquinho. Primeiro, quero já contar que a Cris é educadora, ela é instrutora de meditação para criança, para adolescente, é também instrutora de dança circular, tem especialização em pedagogia sistêmica, em jogos cooperativos, é multiuso, né? Multiuso. E aí, então, nós duas, né, eu e a Cris, vamos coordenar esse retiro. Então, para contar um pouco geral, acho que vale começar falando. E esse é um retiro para qualquer pessoa, né? Então, qualquer pessoa que já medita, por exemplo, ela pode fazer. Uma pessoa que já fez curso de meditação, que já é instrutor, né, seja de meditação para criança ou para adultos, também pode participar, também vai se beneficiar. E para qualquer pessoa que queira experimentar uma vivência de meditação, né? Aproveitar um retiro, ter um momento para si, independente de ter uma intenção profissional ou não. E a gente vai ter, então, nesse retiro, acho que duas oportunidades. Talvez a gente possa pensar assim, né? A primeira oportunidade é vivenciar um retiro, né? Nutrir um estado de mais presença, de mais calma em nós. Meu olho está lacrimejando, gente, desculpa. E também ficar 2 dias, né, em conexão com a gente mesmo, rodeado pela natureza, com uma alimentação saudável. Se conectar também com os outros, né, com as outras pessoas, interagir. Acho que a gente vai procurar também, né, dentro dessa experiência de retiro, ter práticas mais suaves, né, divertidas, integrativas. Muitas vezes, quando alguém não fez ainda, né, um retiro, fica um pouco apreensivo, né, falar, ai, vou fazer um retiro, como é que é isso, né? A gente vai ter momentos de silêncio, mas não só isso. E acho que a segunda oportunidade que a gente vai ter é de aprender, né, como que a gente pode colocar pequenos exercícios de mindfulness, exercícios de dança circular, em vários contextos. Por exemplo, uma atividade para educadores mesmo, né? Para um grupo de amigos, para crianças, para adolescentes, né? Então a gente vai poder aprender um pouquinho mais tanto sobre mindfulness, como mudanças circulares e como que a gente faz para colocar isso em prática. Que mais, Cris? Em primeiro lugar, né, vou retomar aqui, agradecendo muito o convite, né, da gente estar elaborando aí esse retiro juntos. Eu acho que na hora que realmente a gente fala retiro, todo mundo fala, ai meu Deus, né, vamos ter que ficar em silêncio e tal. Existe sim, né, algumas questões, vamos dizer, do local, né, nós vamos fazer lá em Nazaré Paulista, e é um lugar muito bonito, muito acolhedor. Então, existem momentos, vamos dizer, principalmente na hora, vamos dizer, da manhã, ou mesmo durante o almoço, que eles pedem para que realmente a gente faça um pouco, faça silêncio, para a gente se conectar no que realmente estamos fazendo. Então, na hora da alimentação, né, aquele momento de mindfulness mesmo, né, de estar presente com a comida, né, e depois também com o entorno, e é um lugar, assim, muito, muito especial. Então, tranquilizar, né, que as acomodações também são muito boas, a comida é uma delícia, então, acho que tem essas questões que o pessoal fica, às vezes, nossa, né, mas como é que será? Como é que será que é a comida? A comida é maravilhosa. Ela é ovo-lacto vegetariana, né,
mas, assim, é fantástica, extremamente deliciosa, e muitos das verduras que vêm da horta deles, então, é aquele gostinho especial, né? E, e essa possibilidade, acho que dessas ferramentas, tanto dos jogos como os das danças, né, para poder fazer assim um cabedal maior para poder estar oferecendo, como a Thaís disse, vamos dizer, tanto no âmbito aí escolar, como também, né, em grupos que se faça parte, então, para poder propagar ainda mais essas possibilidades de estar com os outros, exercitar a cooperação, e acima de tudo, acho que também exercitar, né, o olhar para a gente mesmo, porque eu lembro que um professor meu de jogos cooperativos sempre falava assim, o jeito em que você se coloca no jogo é o jeito que você se coloca na vida. Eu falei assim, ai meu Deus! Então, e aí a gente poder perceber isso, né? Falei assim, olha, que interessante, né? Só assim. E, eu quero me aprimorar, né? Então, tem essas grandes possibilidades aí que vão ser exercitadas, né, durante o fim de semana incrível. E acho que é por isso, né, Cris, que a gente coloca o público muito aberto, porque a pessoa pode simplesmente querer vivenciar isso, né, e não ter um desejo, um intuito de colocar isso em prática. Outras pode ser que queiram colocar isso em prática e esse vai ser o intuito, mas ambas vão se beneficiar dessa oportunidade, né? O evento, né, o retiro, ele vai começar dia 2 de setembro, vai até o dia 4 de setembro. Sei que a gente tem um tempinho, né, até setembro, mas a gente já começou a divulgar, porque algumas pessoas vêm de fora. E aí a pessoa precisa se organizar, comprar passagem, essa coisa toda. Também é importante, né, como é um fim de semana, ter essa organização. Então, por isso que a gente já avisou com antecedência. Fora isso, também acho que é importante ressaltar que a gente tem as inscrições acontecendo em lotes. E a gente está agora no segundo lote, que vai até 10 de julho. Então tem um preço especial. Então a gente também está oferecendo essa oportunidade para quem já tem o interesse aproveitar e pegar um valor um pouquinho mais baixo. Né? Lá no site, a gente vai deixar aqui tudo direitinho, mas se vocês entrarem, tem o link na bio, né? Tem o cronograma de atividades, então a chegada acontece no dia 2, entre 14 e 18 horas. Esse tempo é o tempo da gente ir se acomodando de uma maneira tranquila, se familiarizando com o espaço, né, com os lugares todos que tem em Nazaré, que é uma delícia. E aí a gente vai começar mesmo nossas atividades às 18h15. Então, nesse momento, a gente tem as boas-vindas, a integração com o grupo. E aí, acho que talvez a gente pudesse pensar aqui também, pessoal, quem estiver aqui, quiser colocar as dúvidas, a gente vai responder. Eu tinha aberto uma caixinha, né, de dúvidas aqui no Story e eu recebi algumas perguntas. E aí eu vou colocar elas aqui, então. Vou começar com as que são de conteúdo. Então, vou te perguntar para você, Cris, como que funcionam as danças circulares? Então vamos lá. Então eu vou. Posso contar um pouquinho da história, assim, para contextualizar? As danças circulares surgiram meio que de um casamento de um bailarino alemão polonês chamado Bernard Vosin, com uma comunidade no norte da Escócia chamada Findhorn. Então esse bailarino polonês, antes dele ir para essa comunidade, ele percebeu que sentiu, intuiu que a dança estava muito distante das pessoas. Ele, como bailarino clássico, então ele decidiu rodar ali os países vizinhos, as comunidades, e retomar
as danças que eram feitas nas comunidades, nos vilarejos e tal. Fez uma coletânea muito bonita e acabou levando para essa comunidade em Findhorn. E lá eles têm vários trabalhos, tem vários cursos também acontecendo, e quando ele foi, então ele apresentou as danças, e as pessoas adoraram, principalmente porque lá eles têm um momento de conexão antes de iniciar qualquer tarefa. Então, vai começar o dia, eles fazem o que a gente faz, vamos dizer, na meditação, de centramento, né, de se harmonizar o ambiente, harmonizar o que vai estar sendo executado nos determinados locais, né, dessa comunidade. E aí, então, a dança chega como essa possibilidade de harmonização também. E a partir de então, uma senhora que morava lá na comunidade, chamada Sara, ela fez a anotação das danças, porque ele foi embora. Ele falou assim, bom, ele vai embora, e como é que a gente vai trabalhar com isso ainda? E eu sei que ele ainda voltou outras 2 vezes para essa comunidade, trazendo novos repertórios, e a Sara foi anotando. E então, várias pessoas que começaram a visitar a comunidade também se encantaram com as danças circulares, que são danças dos povos, né? E então trabalhava-se com todas as culturas, né, que eles tinham lá naquele momento, era 1976, se não me engano. Então, tinham danças gregas, de Israel, ali da Escócia mesmo, alemãs. Então, era a possibilidade de vivenciar a cultura também de outros povos. E muitos brasileiros também começaram a ir para essa comunidade com o intuito até de conhecer, de estar em contato com cursos. Eles tinham tanto cursos de língua, como principalmente voltados para a área de agronomia. E trouxeram para o Brasil, e essas pessoas começaram, então, a trabalhar com pequenos grupos. Uma das pessoas, que é a minha mestra de danças circulares, chama-se Renata Ramos, e então ela começou a trabalhar com pequenos grupos, e aí o negócio foi tomando, né, vulto, porque foi se percebendo que a dança circular, ela tem um movimento que agrega muitas pessoas. Então, além de ser um trabalho em que você está com o grupo, tem a questão de você trabalhar também a sua presença, né? Porque se eu estou com a minha cabeça em outro lugar, com certeza eu perco o passo da dança. E existem danças, então, que são mais meditativas, existem danças que são mais para fora, existem danças que fazem esse movimento, vamos dizer, que dança no círculo, outras fazem traçados, vamos dizer, ou de serpentes, ou mesmo de labirinto. Então, são movimentos que mexem também com o nosso interior, né? E existem, hoje em dia, a gente tem as danças tradicionais dos povos e já muitas coreografias agora contemporâneas, muitos bailarinos ou mesmo focalizadores de danças, que a gente chama de focalizador porque está colocando o foco, né? Então, muitos focalizadores também produzindo lindas coreografias. E aqui no Brasil, as danças circulares entraram com muita força na saúde. Então, hoje em dia, muitos locais já trabalham com a dança circular voltado para o benefício. Então, primeiro, acho que é o emocional, claro, e o físico, né? Então, muitas pessoas, vamos dizer, com depressão, ou mesmo com algumas síndromes, ou trabalhando-se na roda, foi verificado a melhora dessas pessoas, né? Então, aí a riqueza da dança. E na educação, né, a gente vê a força da dança no trabalho socioemocional com as crianças,
e, claro, também no, de conteúdo, porque com uma dança você pode estar trabalhando vários conteúdos com a criança. De repente, a gente está fazendo uma dança e eu vou trabalhar com a contagem. Então, eu transfiro aquele conteúdo para a matemática. Ah, não, eu quero trabalhar geografia. Então, vamos pesquisar esses países, como é que é a dança de cada país, né? Então, tem essa riqueza toda que a dança circular traz aí para o trabalho. E fora, claro, né, a questão da lateralidade que se trabalha, da motricidade. Então, são muitos os benefícios que a gente vê com as crianças e com os adolescentes, principalmente em termos de trabalho em equipe, né? E aí ele já, olha, não é só a dança, né? Às vezes as pessoas falam assim, ah, você vai fazer dancinha hoje, né? Eu falo, não, eu não vou fazer dancinha, eu vou trabalhar o conteúdo socioemocional através de uma dança, né? Eu vou trabalhar tal conteúdo, né? Seja ele qual for. Então, esse olhar, que sim, pode ser uma dança, né? Como, vamos dizer, em celebrações de dias aí mais festivos de escola, a gente teve agora esse mês de, findando, né, o mês aí de junho com as festas juninas e muitas danças aí, né, principalmente a quadrilha, um resgate disso tudo. Então, e dá para colocar, vamos dizer, em outros momentos, vamos dizer, mesmo com família, só com os alunos e também com os professores, né? Então, fiz essa jornadinha aí para vocês conhecerem um pouquinho da história da dança, como ela chegou aqui no Brasil e como ela está se espalhando. Ela também é muito usada também em trabalhos com empresas, né, para também construir a força do grupo. Como é importante, vamos dizer, a minha presença no grupo. E quando eu perco o passo, né, tem alguém que está ali na frente ofertando o passo também, né? E a mesma coisa, como eu me mantenho integralmente no que eu estou fazendo, eu posso estar apoiando aquele que também se perdeu no meio do caminho, né? Então, tem essa riqueza muito grande da dança circular. E ela é uma ferramenta, assim, de mindfulness fantástico, né? Fantástico. É um ótimo casamento, né, Cris? Porque são duas práticas que se complementam muito, né, que apoiam muito o desenvolvimento e cultivo de atenção, de concentração, de gentileza. Tem também o riso, a diversão, né? Que acho que assim, Muito, a gente não pode sim. deixar de falar disso, né? É natural, né? O fato da gente estar conectado com as outras pessoas, olhar os outros, né? Tudo isso traz também esse bem-estar, né? Dá uma sensação boa. E já tem um monte de estudo que mostra, né? O quanto a gente aprende mais facilmente quando a gente também se diverte. Né? Sim, E acho que quando a gente tem essa união, né, de jogos, por exemplo, danças, né, mas com esse intuito de cultivo, né, de desenvolvimento de tantas habilidades, tem uma potencialização muito grande do aprendizado, né? e eu acho que essa questão, vou dizer, da alegria, do riso, né, que a dança e os jogos trazem, tem a questão também da dança circular, mas não sei, aquela perfeita para apresentação, né? Eu tenho o passo que é ofertado, mas eu tenho a minha individualidade que eu ponho ali também, né? Então o braço é levado de tal forma, mas de repente o meu braço vai de outra forma, aí tá tudo certo. Então, essa possibilidade da expressão de si mesmo dentro da atividade e outra coisa, de repente, na hora que eu perco o passo, né, eu tô, como não tem a pressão do erro, nossa, errou, não tem isso. É tão fluido, tão tranquilo, que aí é um outro jeito de olhar para si mesmo e falar, tô rindo de mim mesmo. Nossa, me enganei aqui. Nossa, né? Quantos pés será que eu tenho, né? Eu não consigo fazer isso. E levar assim, um momento assim mais tranquilo,
né, de não tanta cobrança. E eu acho que isso traz bastante, principalmente eu vejo nos adolescentes, né? Eles baixam a cobrança, a autocrítica também. Porque é momento de vamos, né, celebrar, vamos festejar, a gente está aqui para dança e para individualidade mesmo, né? E aí, através dessa experiência, eles vão aprendendo a ter, eles e nós, né? Vamos aprendendo a ter autoaceitação também, né? E uma gentileza com a gente mesmo de falar, ok, eu tô aprendendo, né? Eu errei agora, mas na próxima volta já não vai ser desse jeito, né? É, E tá tudo bem, né? Não tem problema nenhum com isso. Então, acho que são práticas que são muito gentis também, né? Assim, tem uma suavidade, além, tem essa potência, né? A potência do aprendizado, dessa trans e multidisciplinariedade, isso. né? Mas, ao mesmo tempo, tem uma gentileza, uma suavidade que acho que é muito fácil, né, de colocar em prática isso. Em qualquer contexto mesmo, né, e em qualquer faixa etária. Né? Assim, a gente vê É, idosos, por exemplo, fazendo práticas como essa e se beneficiando muito também, né, pela sim. socialização, pela integração, pelo contato. Então, acho que é por isso, inclusive, que a gente continua falando que é para qualquer pessoa que queira, né, que queira chegar. Exatamente, qualquer um, porque não tem essa questão da cobrança, né? E a gente vê também hoje em dia um número maior também de homens se aproximando da roda também, né? E se deixando aproveitar, né? Usufruindo do momento e dando a possibilidade de, nossa, conheci, que ritmo diferente, né? E como eu estou confortável aqui no grupo, e como é que é tudo isso? Então, assim, eu sou apaixonada pelas danças e sou apaixonada pelo mindfulness também, que ajudaram muito os meus alunos nesses anos de pandemia e agora principalmente no retorno, né? Que eu acho que tem tanta instabilidade aí da parte deles, também das nossas também, né? Que trabalhamos com tanta coisa durante esse período. Então, para os alunos, nesse momento, o estar em grupo, se divertir e também se voltar-se para si mesmo e perceber o que está acontecendo aqui comigo, como é que eu sinto isso, né? Como isso está reverberando em mim, né? É a questão do autoconhecimento, né? Que eu acho muito importante para todos nós, né? Vou passar para a próxima pergunta. A próxima pergunta é: o que são jogos de atenção? Né? Então, assim como veio, como que funcionam as danças, como que são esses jogos, né? Então, a gente pode pensar na meditação, quando a gente fala, né, em mindfulness, a gente está falando de uma habilidade, né, um conjunto de habilidades que vão sendo desenvolvidas, construídas, como a atenção, a concentração, a observação, também a aceitação, o desapego, né? Tudo isso a gente vai cultivando, desenvolvendo com a prática meditativa. Em mindfulness, a gente tem duas coisas. A gente tem práticas formais, que é aquilo que a gente naturalmente imagina quando pensa em meditação. Ficar sentadinho, com os olhos fechados. Mas também tem práticas que são as informais, ou seja, aquelas que são aplicáveis a atividades cotidianas. E os jogos entram dentro dessa categoria de práticas informais. Então, a gente faz interativamente, com os olhos abertos, né? E são práticas que acho que, assim como as danças, elas conversam muito bem e se complementam, porque elas vão justamente trabalhar esse olhar também gentil, esse olhar mais generoso, né? E ao mesmo tempo cultivando todas essas habilidades que a gente quer desenvolver com a prática. Então, acho que é uma oportunidade para adultos, crianças, adolescentes, idosos, né? Todo mundo crescer junto, né? Então, quando a gente fala em jogos, tem essa interação e aí é um crescimento que acontece junto, né? Que
através desses momentos de conexão, de diversão, de observação, de olhar no olho, né? Então, essa presença, né, no grupo que vai também fortalecendo e apoiando esse cultivo que vai acontecendo na prática, né? Então, são práticas, duas práticas que se complementam muito e que apoiam muito o desenvolvimento, né, em qualquer fase da vida. No retiro, é um retiro curso, né? Então, assim, a gente vai vivenciar tudo isso, mas também aprender como que a gente faz para colocar tudo isso em prática. E aí a gente vai, então, oferecer, né, algumas diretrizes, também um material didático, para justamente apoiar, né, depois dessa vivência, o que, que eu faço com isso, né? Eu posso não fazer nada se eu não quiser, né? Apenas vivenciei, que bom, tive essa oportunidade de me aproximar desse universo, mas também posso, né, escolher colocar isso em prática em outros contextos. E a gente vai oferecer essa possibilidade também. Deixa eu ir para a próxima pergunta. Se vai ter certificado? Vai ter certificado, né? A gente vai entregar um certificado para todo mundo que participar. Se os quartos são compartilhados, essa é outra pergunta. Não são compartilhados, os quartos são individuais. Né? Lá em Nazaré já é assim, né? Então todo mundo, quando vai para Nazaré, se hospeda, fica num quartinho individual, então vai ser assim para a gente também. Acho que essa também é uma maneira de promover uma interiorização, um momento de autocuidado, né? E também a gente ter bastante segurança, né, em relação à pandemia, porque a gente não vai precisar compartilhar o quarto com ninguém. Então, acho que isso também traz uma tranquilidade, né? Que mais? Sobre a hospedagem, a alimentação, como a Cris já tinha falado, ela é toda ovo-lacto-vegetariana. Falei certo? Certo, minha. E ela é super deliciosa, muito bem feita, né? Existem lugares de retiro que às vezes a gente vai e fica apreensivo realmente com a comida, porque a alimentação toda está inclusa. Mas pela minha experiência, a da Cris, pode ficar bastante tranquila, porque a comida é muito gostosa. De se acomodar. Estou falando dos vários momentos que a gente vai ter comida, que não vai faltar comida, né? Dos lanchinhos, né? Do almoço, do jantar, então tá tudo super bem coordenado, engrenado também nessa parte, né? Sim. Então, isso também está tudo incluso. Então, a hospedagem, essas várias refeições, né? Então, a gente vai ter esses períodos de alimentação intermediária, que são os lanches, e com muita opção saudável, né? Então, assim, frutas, chá, né? A gente, claro, tem as outras coisas também, né? Mas, assim, para a gente não se preocupar também. Por exemplo, para mim é sempre uma questão essa, né? Assim, se não, mas eu vou comer só bolo, pão, né, pão de queijo, né? Não, não, vai ter fruta também, né? Então, acho que assim, para a gente ficar Aliás, claro eles em fazem um relação à pão comida também. maravilhoso lá. O pão é deles, feito caseiramente, a granola também, viu, gente? Uma delícia. Enfim, acho que tudo isso para dizer que a alimentação não precisa se preocupar, é muito gostosa. E nesse valor que a gente está oferecendo, está incluso tudo isso, né? Então, o retiro, o curso, hospedagem, alimentação, material, certificado, né? Então, é um combo completo. Completo, completíssimo. Aí, uma outra pergunta que veio é: nunca participei de um retiro, posso ir? Pode, claro, né? Super, super convidada a vir, né? Esse retiro, como a gente falou, ele é todo pensado para proporcionar essa experiência, né? Leve, agradável. A gente vai ter momento de silêncio, mas também vai ter momento de muita diversão, né? De conexão, de autocuidado. Então, assim, é para qualquer pessoa realmente que queira. Tudo incluso, E tá tudo né? incluso? É.
A hospedagem individual, a comida deliciosa, vivências incríveis com jogos, ou valor? Tadã! Valor. Tá. Deixa eu pegar aqui o valor certinho para não me equivocar. Então, a gente está fazendo em vários lotes, né, em 3 lotes. O primeiro lote já foi e a gente está no segundo lote. E é por isso que a gente fez esse momento aqui para justamente tirar as dúvidas e aproveitar esse segundo momento de inscrição com um valor especial. Então, a gente está fazendo agora 12 vezes de R$ 141,69, R$ 141,69, ou, para quem preferir pagar à vista, R$ 1.370 reais à vista. Então, entra lá no site, pode pagar com cartão, dá para pagar até 18 vezes. Né? Então, eu falei aqui o valor em 12 vezes, mas pode pagar até em 18 vezes. E esse segundo lote vai até 10 de julho. Mari sai de São Paulo, né? Lá no nosso site, a gente também tem as distâncias, né? Então, por exemplo, do aeroporto, né, da rodoviária, para ter mais ou menos uma noção. Mas no site de Nazaré, lá no nosso site, tem um link que leva para o site de Nazaré. Que aí também dá para pegar, né, o endereço certinho e ver o que prefere. Mas dá para a gente fazer um ponto de encontro, né, no meio do caminho, ou até na própria cidade ali de Nazaré, para a gente ir até a Uniluz, né, para a gente ir juntos. O que vai depender vai ser um pouco dos horários, porque como o horário de check-in é das 14 até as 18, então vai depender um pouco dessa organização. Mas todo mundo que se inscreveu e que vai ainda se inscrever, daqui um pouquinho a gente vai mandar toda uma cartilhinha, né, do que levar, como você já preparar a sua mala, o que é importante carregar, né? E a gente também vai fazer essa logística, né, de um esquema de carona também para quem precisa. Algumas pessoas também pediram. Organizar ponto de encontro, falar, olha, quem quiser chegar nesse horário, a gente vai junto, né? Porque a gente naturalmente vai chegar antes. Então, quem quiser chegar junto com a gente, aí a gente faz esse ponto de encontro, né? Mas também quem quiser seguir sozinho, não tem problema nenhum, é bem tranquilo também de chegar lá. O próprio Waze, se você colocar no Waze, aparece. Se colocar Uniluz Nazaré, já aparece o caminho todo. Para quem está precisando de carona, no próprio formulário de inscrição, tem lá um item, né? Eu ofereço carona ou eu preciso de carona, e na medida do que for possível, a gente vai tentar contemplar, né, essas necessidades e ajudar como for para que fique mais fácil, né, o trajeto para chegar lá. Então, tem toda uma rotina mesmo, quando a Thaís falou, vamos dizer, da sexta-feira, né, da chegada, da acolhida, mesmo o pessoal de Nazaré Uniluz também tem o momento deles estarem se apresentando e contarem qual é como que funciona lá dentro, né? Os horários vocês também vão estar recebendo, então está tudo bem esquematizado, né? Os momentos aí para vamos dizer, de manhã eu não quero participar da meditação com eles. Não precisa, né? Mas depois vai tomar o café, vai tomar naquele silêncio gostoso também. E aí a gente se prepara para estar juntos, jogando, dançando, né? Aprendendo. E no nosso site, né, que é magicadameditação.com.br/retiro, que é onde tem todas as informações, também tem um cronograma de atividades para ter uma ideia de como que vai ser, né? Então, a gente vai iniciar na sexta-feira, né? Então tem esse período de check-in grande, a gente inicia às 6h15, a gente tem um momento de boas-vindas, uma meditação, um jantar, uma integração local, né, com todo mundo ali de Nazaré, e depois a gente tem recolhimento e silêncio. No dia seguinte, às 7 horas, a gente tem a meditação da manhã. Essa meditação é opcional,
Quem quiser começar o dia com o café da manhã, não tem problema. Mas quem quiser começar com a meditação antes, aí a gente vai fazer a nossa meditação, né, do nosso grupo. Quem quiser também experimentar a meditação na sala dessa comunidade maior que é Nazaré Unidos também vai poder fazer isso. Né? Então vai ser opcional esse momento inicial. Aí depois, bom, como tudo é um convite, né? Todas as atividades são um convite para cada um chegar, né? Mas aí a gente tem a programação certinha, né? Das atividades, dos horários, essa rotininha que vai acontecer. E isso é também uma experiência de retiro, né? A gente vivenciar essa rotina, vivenciar esse ritmo que vai se cadenciando, né? E meio que vai se integrando com a gente mesmo, né? Então, assim, é muito... nas minhas experiências, né, de retiro, assim, é muito curativo, inclusive, né? Assim, a gente sai, parece que assim, reorganizado, né? Depois que a gente passa por esse processo de retiro. Com rotina, com ritmo, né? Com integração, com silêncio. A Elô está perguntando aqui se a pessoa medita, mas não com regularidade pode participar? Pode, com certeza pode. Ela E pode mesmo quem participar. não medita também pode Também participar. pode. É. Também pode. Ah, não medito, não sei nada de meditação, mas eu quero ir. Pode participar, né? Porque a gente vai Isso. ter um momento lá no nosso cronograma, né, de trabalho. A gente vai ter um momento, claro, né, de condução, explicação, de acho que uma compreensão geral do que está acontecendo, como a gente vai praticar, o que a gente vai fazer. Então, assim, mesmo que a pessoa não tenha nenhuma experiência com meditação, ela ainda assim ela vai ter essas diretrizes para ela começar, inclusive, né? Porque essas práticas, elas são práticas excelentes para a introdução, né? Então, uma pessoa que nunca meditou e quer começar, essas práticas são justamente para isso também, né? São práticas de familiarização, de introdução, de uma maneira muito gentil e muito tranquila de realizar, né? Então, com certeza, né? Se a pessoa que medita pouco ou que não medita também quiser participar, também pode, né? Também vai ser muito bem-vindo. Mesmo a pessoa também que fala assim, eu também não sei dançar, não tem problema. Assim, uma professora falava assim, você sabe caminhar, né? Então tá tudo certo, né? E mais uma vez, na dança circular não existe a questão, dizer, nossa, da perfeição, nossa, tem que ser tudo cronometrado, passinho direito. Não, assim, é o processo de aprendizagem, né? Primeiro vai passar pelo corpo, né? Eu vou também assimilar os movimentos, e daí os passos vão acontecendo até que aquele negócio, nossa, eu tô dançando, né? Tô curtindo a música, tô me divertindo. E é isso, né? Eu acho que todo o processo de aprendizagem vai passando por aí, né? Tem um momento que você entra em contato, que você vai pondo em prática, e aí o negócio entra na fluidez e né, no momento aí de aproveitar e do prazer e da alegria, né? É isso que a gente quer proporcionar. Que a gente possa compartilhar, né, de momentos ricos de aprendizado, de experiência, de conexão, de presença. E se tiver qualquer outra dúvida também que não foi trazida aqui, também pode ficar bastante à vontade para entrar em contato comigo ou com a Cris, que a gente vai com certeza tirar, né, essas dúvidas todas e contribuir com tudo que a gente puder para que cada um consiga, né, participar. Maravilha.